Graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso último culto de 2020. Que você esteja com o coração nas mãos do Senhor, preparado e preparada para ouvir o que Ele tem a dizer para você essa noite. A gente sabe que o Senhor está todo o tempo falando com a gente, e o correto é que todo o tempo nós estejamos na presença dEle, conversando com Ele. Mas domingo à noite, esse culto é uma celebração, é um momento especial que a gente dedica ao Senhor, para que a gente possa focar neles, parar de se distrair com as coisas dessa terra, parar de se distrair com outras coisas e focar nele, só nele, durante pouco tempo. Ele merece muito mais, ele merece toda a nossa semana, mas esse momento é um momento especial que a gente deixa, coloca nas mãos dele, entrega no altar dele. Isso é culto, é sobre isso, é isso que a gente está fazendo aqui essa noite. Então que Deus te abençoe, que você possa acalmar o seu coração, deixar tudo aquilo que está te fazendo mal ou vai atrapalhar o seu culto de alguma forma, ou está diante de você e do Senhor, algo que atrapalha a conexão entre vocês dois, deixa para o lado de fora dessa live e que você possa realmente focar em Jesus. Esquece as outras partes da vida, esquece as notificações do celular, esquece as coisas, olha para Jesus. É o último culto nosso do ano e o nosso desejo é que nós possamos terminar esse ano, que foi um ano tão conturbado em tantos sentidos, né? Olhando para Jesus. Que seja simbólico que o último culto de 2020 nós estejamos realmente olhando para Jesus e que, em nome de Jesus, 2021 nós estejamos focados ainda mais nele, em tudo aquilo que Ele fez por nós e tudo aquilo que Ele vai fazer por nós, porque Ele nunca descansa. Nosso Deus nunca dorme. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado porque nós estamos hoje no último culto de 2020. Obrigado porque o ano está acabando, Senhor. E nós sabemos que o Senhor, em nenhum momento de 2020, por mais difícil que tenha sido esse ano, saiu do trono. O Senhor nunca saiu do trono. O Senhor nunca perdeu as rédeas da mão. O Senhor nunca nos deixou, nunca esqueceu do que a gente estava passando. O Senhor nunca deixou a gente para a nossa própria sorte. O Senhor é um Pai que cuida, que presta atenção e que busca os filhos, Senhor. Muito obrigado por isso. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Nosso desejo é que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto como uma ação de graças ao Senhor, que realmente seja prazeroso para o Senhor ouvir o nosso culto e olhar para o nosso coração essa noite. Apesar de nós, Senhor, perdoa-nos e acerta na gente tudo aquilo que afeta o nosso culto, tudo aquilo que nos afetou durante a semana, durante o dia, aquilo que nos afasta do Senhor. Que esse culto seja para Ti, por Tua causa, que o Senhor seja a finalidade de todas as canções, de toda a palavra, de cada momento, em nome de Jesus. Que o Senhor receba com um sorriso nos lábios, Pai, que é de coração, e nós pedimos que o Espírito Santo nos leve a uma adoração perfeita para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos começar cantando, então. Te agradeço. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós esse ano e por tudo que Ele vai fazer em 2021. Agradecer por todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar.
continuar a agradecer o Senhor também com as nossas ofertas, a nossa generosidade, o momento em que a gente oferta a Deus aquilo que nós temos, sabemos que Ele tudo nos deu. Então, que o Senhor te abençoe também. Se você faz parte da nossa igreja, se você é um membro da PIB de Tietê, sinta-se então participante desse momento, mas se você não é, está só visitando, assistindo essa live, não se sinta constrangido, isso aqui é realmente um momento para os da casa. Amém? Que você então que vai ofertar possa pensar na sua oferta agora, ou pegar ela se estiver perto de você e orar, consagrando ao Senhor, dedicando ao Senhor enquanto a gente ora. Senhor, nós te louvamos pela provisão que o Senhor nos deu em 2020. Nós sabemos que cada coisa que aconteceu esse ano foi porque o Senhor quis, o Senhor deu. Senhor, o Senhor é esse Deus que provê e provê muito mais do que precisamos muitas vezes. O Senhor é um Pai bondoso, Deus. E agora nós queremos te consagrar não só as ofertas desse dia, desse mês, mas desse ano, Senhor. Tudo aquilo que passou pela Igreja Batista de Tietê 2020, nós queremos consagrar o Seu nome, Senhor. Louvar o Senhor por causa disso, porque o Senhor supriu todas as necessidades. O Senhor continue falando a cada coração, Senhor, suprindo, Senhor, abundando em cada dispensa. Que nós continuemos contribuindo cada dia mais, Senhor, entendendo cada vez mais o porquê que existe esse momento da oferta. Porquê que nós entendemos que a generosidade do membro da igreja, daquele que faz parte da comunidade local, deve ser abundante também. Em nome de Jesus, fala ao coração de cada membro, multiplica, Senhor, a vida dessas pessoas, Senhor, toda a provisão, em nome de Jesus, assim como multiplica na nossa igreja, para que a obra do Senhor seja feita e continuada nessa cidade que é Tietê. Em nome de Jesus, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar então uma música que se chama A Bênção, e ela é baseada em Números, quando o Senhor dá a bênção sacerdotal. E a partir da letra dela, a gente quer que realmente nós, proferindo algumas palavras que a Bíblia diz, nós nos lembramos da bênção que o Senhor fala sobre nós, declara sobre nós. E assim como uma música especial para esse fim de ano, você possa cantar essa música e declarar essas bênçãos em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre aqueles que você ama, e cremos que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, hoje nós estamos cantando essa música, e cante, especialmente o refrão só diz amém, e que cada amém seu seja um amém que realmente declara concordância com aquilo que o Senhor diz, com aquilo que Ele deseja, com aquilo que a palavra diz, com aquilo que a igreja junto declara em nome de Jesus. Amém? filhos, que a bênção se derrame até mim.
Nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor há de nos abençoar e continuar abençoando até que Ele venha. Nós declaramos as bênçãos do Senhor que já são sobre nós, sobre o ano de 2021 também. Que nós estejamos na presença dEle em todos os momentos, em todas as circunstâncias, olhando para Ele, lembrando de quem Ele é, do que Ele tem feito por nós, do que Ele fez em 2020. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar uma música que chama Maranata, do Tom Molinari. A gente já cantou ela um tempo atrás aqui. Semana passada a gente falou sobre o Natal, né? Esse ano é ano novo. Essa semana a gente está no último culto do ano. Então, nada melhor do que a gente lembrar do nosso louvor, de que o Senhor vem, de que nós esperamos o Senhor. Então vamos cantar sobre isso, vamos cantar sobre Ele ser nosso amado Redentor, o maravilhoso Rei, e declarar também que nós amamos o precioso dia em que Ele virá para nos buscar. Amém? Amém. Maravilhoso Rei,
se descesses à terra, Maranata, eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo, Maranata. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. És perfeito, Jesus, em todos os teus Nós cantamos, Senhor Jesus, pensando em 2020, pensando no ano que tivemos durante esse tempo, nos últimos meses. Enquanto tantas vezes fomos tentados a desconfiar do Senhor, como se o Senhor não estivesse prestando atenção em nós, como se o Senhor tivesse errado a mão. Tantas vezes fomos tentados, Senhor, a olhar com desconfiança para os céus, como se o Senhor tivesse se esquecido dos teus servos, do teu mundo, daqueles que o Senhor criou e daqueles que o Senhor ama, Senhor. Mas hoje nos lembramos, Senhor, que nós não confiamos no Senhor por aquilo que o Senhor faz ou deixa de fazer simplesmente, mas por quem Tu és. E Tu és confiável, Senhor. Tu és o nosso Pai, Tu és o poderoso, soberano sobre as nações, sobre o universo. E foi durante o ano de 2020, não importa o que aconteceu, o Senhor não saiu do trono, o Senhor não nos amou nem um pouco menos. Nem um pouco menos o Senhor nos ama nos dias de escuridão. Nem um pouco menos o Senhor nos ama nos dias, Senhor, em que nós não enxergamos saída, Senhor. E nós queremos cantar declarando que és perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. Não importa aquilo que o diabo diz ao nosso ouvido, não importa aquilo que a nossa carne quer acreditar, não importa aquilo que aqueles que não confiam em Ti dizem para nós. Onde está o Teu Deus? Não importa, Senhor. Não importa, Senhor, o que as nações gritam contra os céus. Não importa, Senhor, nós somos a Tua igreja. Nós vamos terminar 2020 te louvando por esse ano, te louvando por cada mês, porque és perfeito, Jesus, em todos os Teus caminhos. Nada, Senhor, nada se compara, e nada poderia ser melhor que o Seu Senhor sentado no trono. Nada é melhor do que o Senhor sentado no trono. Confiamos na Tua soberania, no Teu controle sobre todas as coisas, e cantamos: Tu és perfeito, Jesus, naquilo que o Senhor faz. Tu és perfeito, Jesus. Tu és perfeito, Jesus. És perfeito, Jesus, em todos os Teus caminhos. Sobre 2020, Tu és perfeito, Jesus. És perfeito, Jesus, em todos os És perfeito, Jesus, em todos os Teus És perfeito, Jesus, em todos os Teus caminhos. Mais uma vez, vamos cantar. És perfeito, Jesus, em todos os Teus caminhos. Se viesses do céu, ó,
se descesses à terra, Maranatha, eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo. Maranatha, eu te espero. Amém. Que o Senhor seja contigo nesse fim de ano, em todo o ano de 2021, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Estamos chegando aí no último culto deste ano. Infelizmente online, não estamos juntos para nos abraçarmos, para desejar um ótimo ano para os nossos irmãos. Mas, com certeza, nós estamos reunidos como igreja e trazendo os devidos cuidados. Nós temos visto os noticiários, aumentaram os casos, regrediu ao isolamento, voltamos em algumas situações difíceis. Infelizmente, nós sabemos que nesse final de ano o mundo está se reunindo, desafiando e com certeza isso não terá consequências trágicas. Nós queremos compartilhar a palavra com vocês nesse dia, a palavra de desafio, e nós vamos ler Números. Nós vamos ler dois textos, Números 13, dos versículos 32 e 33, e o 14, de 6 a 9. São textos que falam muito no nosso coração, que nos desafiam e nos faz olhar para dentro de nós mesmos, para refletirmos e nos conhecermos um pouco mais, para ver como tem sido, como é a nossa reação diante das situações que esse mundo nos impõe, que estamos passando. Então, Números 13, 32 a 33. Antes disso, vamos pedir oração. Oração. Marquinhos voltou para o hospital com problema na fístula, então que você esteja como igreja orando por ele, que ele possa sossegar o coração, e que Deus possa agir nesse momento na vida dele, que os médicos possam ter sabedoria de Deus para cuidar do Marquinhos, também que Deus cuide da Juliana, da Laurinha, dos pais do Marquinhos, que com certeza estão com o coração apertado, e de todos nós, que também ficamos apreensivos com essa situação. Então vamos colocar em nossas orações a vida do Marquinho, a saúde dele, que Deus possa estar presente, colocando as suas mãos benditas, curadoras, dando sabedoria aos médicos, aqueles que estão cuidando dele no hospital, que Deus esteja abençoando, não só a vida dele, mas a vida daqueles que estão cuidando dele, e daqueles que estão ali, junto com o Marquinhos, em muitas situações, e que Deus possa estar abençoando a vida dele. Marquinho não é Marcos, mas é Números 13,
nós vamos ler 32 e 33. Diz assim a palavra do Senhor: E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Agora vamos ver no capítulo seguinte, 14, 6 e 9. Diz assim: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofané, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Então somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão nós podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenho medo dele. Amém. Vamos orar. Amado Pai, nós estamos colocando diante do Senhor as nossas vidas, o nosso coração, a nossa alma, porque só o Senhor conhece, meu Pai. E só o Senhor pode revelar a cada um, meu Pai, o que está lá no mais profundo da alma, Deus. Só a Tua Palavra, como diz, Senhor, meu Pai, só a Tua Palavra tem o poder de penetrar no mais profundo, Senhor, da nossa alma. Portanto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco, meu Pai. Que Teu Santo Espírito esteja falando com cada coração, Senhor, meu Pai. Com cada um que estiver ouvindo, meu Pai, com cada um que vá ouvir depois, Senhor, meu Pai, essa live, Senhor, essa mensagem, Senhor, que o Senhor fale, Senhor. Que o Senhor trate, Senhor, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que nós precisamos, Senhor, da Tua Palavra, Pai. Nós necessitamos da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, agradecido ao Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus. O Números 13, de 32 a 33, o texto que nós lemos, né? De 14, de 6 a 9. O título, eu não costumo colocar título, mas esse título é interessante para o nosso dia, por essa expectativa que estamos aí do próximo ano, né? Ânimo novo para um novo ano. Esse ano tem sido um ano atípico, né? Tem sido comum ouvir ou ler: 2020 tem que ser riscado do mapa. Não quero me lembrar desse ano de frustrações, ano de insegurança, ano de muitos medos, ano de abandonar os sonhos, ano dos planos serem engavetados, ano de perdas, ano de isolamento, ano da solidão, ano da incredulidade. Nós passamos quase o ano inteiro com muita dificuldade, ainda estamos, e isso não vai passar, porque o ano vai mudar. Nós estamos passando tempos de insegurança, que não sabemos o que vai acontecer. Há um mês e meio, estávamos quase voltando ao normal. De repente, a negligência das pessoas começaram a se reunir, a descuidar do isolamento, do distanciamento, e as coisas começaram a voltar com mais intensidade. Dizem alguns que está pior agora do que no início, né? E muitos países estão aí com a segunda onda, com um vírus mais potente, resistente a alguns medicamentos. Isso traz temor ao nosso coração, isso traz dificuldade ao nosso coração. Mas a verdade é que aqueles que confiam em Deus, aqueles que
descansam em Deus, não deixam de passar por situações terríveis. Agora mesmo nós temos uma amiga que está na UTI, entubada, perdeu o marido. Esses dias atrás perdi um colega da região lá no ABC, morreu do coronavírus. E temos notícias de muitas pessoas conhecidas que estão passando, padecendo. Meu irmão saiu há pouco tempo do hospital por causa dessa doença. Estava ele, estava a esposa, estava o filho, estava a neta, todos com o Covid. Né? E é interessante que meu irmão ficou o tempo todo se guardando em casa e de repente pegou e a esposa pegou, o filho, a neta, não se sabe como que foi o contágio, mas enfim, estamos em tempos de insegurança. Nós esquecemos que tudo o que passamos, tudo isso e outras coisas, né, não vivemos em função só do Covid. Isso tem sido a situação bem mais grave que nos deixa apreensível, mas outras situações estão acontecendo ao mesmo tempo, né? O desemprego está aí, muita gente desempregada, muita gente com dificuldade de pagar suas contas. Esse próprio isolamento revelou muitas brigas em casa, a violência doméstica, né? Muitos divórcios, aumentou o número de divórcios por causa do isolamento, aquele contato direto, a própria insegurança, o nervosismo, a irritabilidade que traz essa insegurança foi o causador de tudo isso, né? Os números de pessoas que buscaram as drogas aumentaram, lamentavelmente, se refugiar, se esconder atrás de uma substância, né, que é um engodo, só destrói a pessoa mais ainda, né, traz alívio por segundos, depois volta pior ainda a situação, mas enfim, está o caos, a crise está acontecendo. Mas esquecemos que se passamos por tudo isso, se estamos aqui hoje, é porque nós sobrevivemos, irmãos. Se estamos aqui hoje é porque nós sobrevivemos. Foi um ano de aprendizado, porque tudo o que se passou faz parte do processo de Deus para nos fazer melhores e seguirmos nos planos que Ele tem para cada um de nós. É exatamente isso que eu quero focar com vocês, irmãos. Toda situação, por mais difícil que seja, com certeza, se nós olharmos da perspectiva de Deus, nós cristãos, que a Bíblia nos garante que nós temos o Espírito Santo de Deus, e eu creio nisso, Ele habita em nós, para nos ensinar, nos encorajar, para nos acalmar, para nos lembrar quem é Deus, daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele fará. O Espírito Santo de Deus nos guarda, né? E a verdade é que nós que temos a mente de Cristo, nós temos que ter uma outra perspectiva. Nós temos que olhar lá de cima, onde nós estamos nas regiões celestiais com Cristo, para toda essa situação. E então o que nos cabe é olhar na perspectiva que tudo isso, de alguma forma, Deus está trabalhando na nossa vida. Esse tempo serve para muitas coisas em nossas vidas. É o processo de Deus nos fazer melhores, para seguirmos os planos que Ele tem para cada um de nós. Conforme o nosso coração, podemos olhar para 2020 e aprendermos ou nos revoltarmos. A verdade é que nós podemos tomar uma posição diante dessa situação toda. O ano acaba, começa mais um ano, mas não é um ano que vai começar, que vai nos trazer um sentido diferente. Não é o ano que vai terminar todos esses problemas. Não, queridos. A verdade é que é a nossa posição, o nosso comportamento diante das situações, nosso comportamento diante de tudo que está acontecendo, de tudo que acontece nas nossas vidas, é que vai determinar como vai ser daqui para frente. Como vai ser o 2021 para mim, para você, para todos nós. Depende de cada um de nós. Depende de nós nos posicionarmos e cremos que nós temos a mente de Cristo e podemos mudar o nosso comportamento. Podemos absorver tudo isso como aprendizado de Deus, olharmos para tudo isso e agradecer: Senhor, obrigado porque o Senhor está trabalhando na minha vida,
Não, o Senhor não nos deixa isento de toda situação. E nós não podemos nos sentir assim. Nós não podemos sublimar, achar que não tem nada acontecendo, ou porque nós somos cristãos, que tudo isso fica fora da zona do nosso relacionamento, da nossa vida. Não. Nós passamos pelas mesmas dificuldades, nós passamos pelas mesmas situações, pelos mesmos sofrimentos, mas a forma que nós encaramos isso tem que ser uma forma diferenciada. Só dá duas maneiras. Ainda hoje estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela: só há duas maneiras de nós enfrentarmos os nossos problemas, o estresse da nossa vida: com Deus ou sem Deus. Crendo que tudo isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida, ou crendo que isso nada é verdade, nos revoltarmos e aí seguimos em frente pela nossa própria sorte, esquecendo que Deus tem um controle e não ouvindo mais Deus, indo para a vida, e com certeza nós vamos encontrar, se for assim, abismos e mais abismos, e vamos ser engolidos por esse mundo. Foi esse ano de aprendizado, porque tudo que se passou faz parte do processo de Deus para nos fazer melhores. Seguimos no plano que Ele tem para cada um de nós. Eu insisto nisso porque quando nós olhamos, se somos cristãos, para tudo isso que está passando, para tudo isso que passou, nós temos que ter uma perspectiva dos céus. Não podemos jogar tudo isso fora, não podemos menosprezar tudo isso que passamos, porque nós estamos até mesmo não levando em conta as vidas que foram perdidas, os sofrimentos que tivemos, e muitos dos nossos queridos tiveram também. É olhar para toda essa situação como um aprendizado. Sofremos, estamos sofrendo, mas isso faz parte do plano que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um plano, Deus tem o seu plano para cada um de nós, singular. E Deus sabe, nos conhece profundamente. E a palavra de Deus, em Jeremias 9:10, Ele nos diz assim, que enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá, diz. Aí diz assim no versículo 10: eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Nós não conhecemos a nossa própria alma, nós não conhecemos o nosso coração. A verdade é que nós começamos a ter uma ideia quando nós entramos em situações complicadas, nós estamos sob pressão, sob estresse, aí nós começamos a perceber quem nós somos, o que está gravado no coração, o que nós guardamos no coração, porque é nessas horas de dificuldade, é nessas horas de estresse, é que nós revelamos o que está no coração, e o que vai valer é exatamente o que está gravado, o que nós acreditamos, os nossos valores, aquilo que está no nosso coração. Nesse momento é isso que vale. Se nós temos Deus, se nós entendemos que o Senhor é soberano, que o Senhor nos deu a salvação, que o Senhor tem as nossas vidas em suas poderosas mãos, nós vamos entender que tudo isso, nós somos guardados, protegidos, mas acima de tudo, nós estamos sendo trabalhados para coisas grandiosas, para que o seu plano, o plano de Deus se cumpra em nossas vidas. Somente Deus pode nos conhecer. Quando olhamos para um versículo como esse, do coração, em que Deus sonda o nosso coração, percebemos que nosso coração é um lugar inexplorado. Não conhecemos no mais profundo. Sempre somos surpreendidos com as reações. Nós sempre somos surpreendidos com a nossa própria reação. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Ele nos engana a todos os momentos. Ele nos mostra que o que é bom e realmente aquilo é um engodo. Nós temos reações, falamos uma coisa, mas temos outras reações contrárias, mostrando que nós não nos conhecemos, que realmente os valores que estão no nosso coração não estão firmados, não estão trabalhados, não estão mastigados, refletidos. Só Deus, somente o Criador o conhece lá no mais profundo. Em seus soberanos exclusivos atributos, a onisciência e a onipresença, Ele conhece a nossa alma, só Deus. E o atributo exclusivo de Deus, a onisciência e a onipresença, Ele sabe como está o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Lá no Salmo 139, acho que no versículo 4, se não me engano, ele diz assim que antes mesmo da palavra chegar na minha boca,
O Senhor já conhece aquilo que eu vou dizer. E só o Senhor conhece o nosso coração. Nós mesmos nos prendemos, como nós vimos, nos prendemos com as nossas reações. E conhece cada detalhe. O Senhor, na sua onipresença, na onisciência, Ele conhece cada detalhe do nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração. Ele sabe de cada lugarzinho do nosso coração, Ele sabe o que tem ali. Em outra tradução, que é uma tradução mais coerente que eu vejo, nesse texto onde o Senhor sonda o coração, Ele diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração. Isso é interessante. Quer dizer, realço cada detalhe do que está no teu coração. Sei com detalhes como o teu coração é realmente. E aí eu fico pensando, e quando eu leio esse versículo do esquadrinhar o coração, nessa versão, eu fico me recordando o tempo de ginásio que eu estudava, que hoje é ensino fundamental, na matéria de artes. Quando íamos ampliar um desenho, nós pegávamos um desenho pequeno e queríamos ampliar 4 ou 5 vezes, nós tínhamos que pegar o desenho que escolhíamos e quadricular, fazer linhas horizontais e depois linhas verticais, de meio em meio centímetro, todo o desenho. Depois nós ampliávamos, fazia isso o dobro, o triplo do tamanho, e nós íamos olhando cada quadradinho e passando para o outro papel, numa dimensão maior, aqueles quadradinhos, desenhando quadradinho por quadradinho. É exatamente isso a intenção. Quando Deus esquadrinha o nosso coração, Ele fala exatamente isso, que Ele realça cada detalhe, assim como eu olhava quadro por quadro, cada quadradinho, para transcrever tudo certinho, e depois o desenho ficava numa dimensão maior, mas quase que igual, quase perfeito, porque eu conhecia, eu passava quadradinho por quadradinho. Deus conhece o nosso coração quadradinho por quadradinho. Ele esquadrinha, Ele sabe o que se passa. Então, meu irmão, assim é o Senhor quanto o conhecer o nosso coração. Ele nos conhece, Ele conhece cada detalhe da nossa alma, e isso deve nos trazer o quê? Deve nos trazer alívio, paz, porque Ele traçou o seu plano para cada um de nós, sabendo quem somos, conhecendo cada detalhe do nosso coração. O plano que Deus tem para a minha vida, Deus não tem para a sua vida, é diferente, porque você reage de uma maneira e eu reajo de uma outra maneira. O teu coração, Deus conhece, e Ele tem algumas coisas singulares. O meu coração, Deus conhece, e tem algumas coisas singulares. E o que está no meu coração foi exatamente a vida que eu tive, como eu reagi desde pequeno, desde lá da infância, da menor infância, com os meus pais, como que eu reagi diante das situações, e isso foi marcando a minha vida, assim como foi marcando a sua vida, a sua infância, e isso foi moldando o nosso caráter. Então nós olhamos para a vida e reagimos de uma maneira, e Deus olha a nossa vida, conhece o nosso coração, vê as nossas reações, e tem um plano especial para cada um de nós, Portanto, vamos ter a certeza no coração que nada foge ao controle de Deus. Os menores detalhes da tua vida Deus conhece. Deus sabe como você reage a tudo, em todos os momentos. Por isso que é grandioso esse amor de Deus por nós. É grandioso esse amor do Senhor por nós. Não estamos em qualquer mão. Nós estamos nas poderosas mãos do Senhor, do Criador, daquele que sonda, daquele que esquadrinha o nosso coração. Ele conhece cada detalhe da nossa alma. Ele sabe como nós reagimos. Ele sabe como nós nos comportamos. Só Ele sabe. Nós mesmos não sabemos, porque como nós vimos, nós nos surpreendemos com as nossas reações. Achamos que estamos prontos e de repente, nós temos uma reação mostrando que não estamos prontos. Nós achamos que amamos a Deus e confiamos em Deus, e pronto, uma situação que aparece, uma circunstância que aparece, nos mostra, nos revela que nós não estamos prontos, que nós ainda não confiamos o suficiente 100%, que nós não entregamos a nossa vida 100% nas mãos do Senhor. Porque quando nós reclamamos do ano, quando nós achamos que tudo deve ser esquecido,
que esperamos que o ano que vem seja diferente, como se fosse algo mágico, a mudança do ano, mudasse tudo. E nós sabemos que não vai mudar, porque o que muda é a atitude do nosso coração. Quem faz o dia não é o dia, somos nós, cada um de nós. Quem faz a semana não é a semana, mas cada um de nós, o mês, o ano. É nós que fazemos um ano melhor, é nós que nos comportamos diferente diante do Senhor. Se nós quisermos um ano de 2021 diferente, nós temos que nos comportar diferente. Nós temos que confiar mais no Senhor, temos que nos aproximar mais do Senhor, confiar que Ele tem a nossa vida nas mãos dEle, e nada foge ao seu controle. Nada está latente, escondido de Deus, tudo está patente diante dos olhos de Deus. Deus conhece, não há nada que possa surpreender Deus. No Salmo 139, Deus usa o salmista para nos aliviar a alma, mostrando que nada foge do seu conhecimento, nenhuma lágrima esquecida, nenhum sofrimento passa pelas suas costas, tudo está patente, tudo está diante dos seus olhos. Isso nos traz uma segurança, mesmo em meio a crises, em meio a essa dificuldade, essa pressão que nós estamos tendo esse ano, que é terrível, não é brincadeira, é terrível, mas Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração, e Ele oferece para nós a possibilidade de nós termos um ano de 2021 totalmente diferenciada. Mas depende do quê? Depende do nosso comportamento diante dEle. Depende do nosso compromisso de buscarmos a face do Senhor, de conhecermos mais o caráter de Deus, de caminharmos com o Senhor para conhecer os planos que Ele tem para nós. E esses planos, como eu disse, são singulares. O plano para mim é diferente do plano para você. Nós precisamos conhecer cada um de nós, conversar com Deus em oração, mostrar para o Senhor e colocar as áreas que são difíceis da nossa vida diante da mão dele. Senhor, olha, eu estou reagindo assim, estou com medo. Então o medo é uma área muito difícil para mim. Então, Senhor, que eu possa confiar suficientemente no Senhor, que os medos possam ir embora, que eu possa me refugiar no Senhor, dar segurança, que eu tenha paz no coração, que esse medo se dissipe. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Exatamente isso que você precisa fazer. Colocar as áreas de dificuldade nas mãos do Senhor para que Ele possa trabalhar. Deus não vai invadir a nossa alma e começar a fazer o que é necessário. Deus espera que nós entregamos, que nós estejamos diante do seu altar, colocando a nossa vida, as áreas da nossa vida nas mãos dele. Senhor, olha, eu me sinto muito seguro. Parece que eu estou num lamaçal, areia movediça, muito seguro, Senhor. Me ajude a ter a segurança no Senhor, que o Senhor é a rocha, o Senhor é a minha rocha. A tua palavra diz isso, e eu quero estar firmado na rocha, não como se estivesse na areia movediça, não estivesse na areia, mas o Senhor me ajude. É assim que nós crescemos, é assim que nós começamos a descobrir o plano que Deus tem para cada um de nós. E Deus começa a trabalhar assim no nosso dia a dia, na nossa alma. Tudo que acontece à nossa volta é de alguma forma Deus se revelando, se mostrando, chamando para perto, falando: filho, vem para cá que eu quero cuidar de você. Filho, vem para cá, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está chorando, eu sei que você está com medo. Venha para cá, senta no meu colo, que eu quero cuidar de você. E não há nada mais gostoso do que você sentar no colo do pai, da mãe e sentir seguro. Sinceramente, eu tenho 60 anos e sinto saudade, muitas vezes, de estar seguro nos braços do meu pai, de estar seguro no colo da minha mãe, quanto mais no colo de Deus, que é perfeito, que nos ama incondicionalmente, que nos ama sem restrições. Imagina, nós precisamos fazer isso, experimentar exatamente isso. Salmo 131 diz: como criança desmamada, eu quero estar assim nos teus braços. Exatamente isso. Ali a figura é a criança que termina de mamar no colo da mãe, ingênua, se sente segura, provida, protegida nos braços da mãe, ao ponto dela se largar toda e dormir tranquilamente. É isso que Deus quer, é isso que Deus nos chama, sentarmos nos seus braços e nos sentirmos alimentados espiritualmente, seguros espiritualmente, nos sentirmos protegidos
a ponto de nós termos paz, harmonia no coração e dormirmos aqui, como diz a palavra de Deus, o sono do justo em paz, tranquilamente, porque eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida, eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Esse versículo nós vimos do Salmo 39 nos mostra o quanto Ele conhece de nós, o quanto Ele sabe do que se passa conosco. Se nós olharmos lá em Mateus tem um versículo muito interessante que nos mostra esse amor incondicional do Senhor. Em Mateus 10, 29 a 31, diz assim: não se vende 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Olha que texto lindo, olha o texto que chega até a emocionar a gente, quanto nós somos amados, o quanto Deus se preocupa com cada um de nós. Aqui diz que até os nossos cabelos, nós não sabemos quantos cabelos nós temos, não sabemos nada, e Deus conhece, sabe quantos fios de cabelos tem na sua cabeça. Deus se preocupa com as coisas corriqueiras, com as coisas simples. Os pardais são os animais mais simples, mais corriqueiros, não valem nada. E diz assim: não se vende 2 pardais por uma moeda, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Até esses animais que não têm valor nenhum monetariamente, que ninguém se lembra dos pardais, até esses Deus cuida deles. Diz aqui que Deus sabe e só consente quando eles caem no chão. Deus conhece cada um deles, até os cabelos da cabeça de vocês todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Você vale mais do que muitos pardais, pode ter certeza. E Deus não esqueceu de você nesse ano. Deus não esqueceu, porque se você chegou até aqui, é porque Deus te ama e tem planos para você. Muitas coisas ainda. E não pragueje, não jogue fora o ano que nós passamos. São tempos preciosos de aprendizados com Deus. A verdade é que se nós desprezarmos isso, nós estamos perdendo um tesouro de aprendizado. Quanto nós aprendemos, quanta oportunidade nós tivemos nesse ano de estar próximo de Deus e conhecer mais o Senhor, estar mais íntimo do Senhor, orando, vendo a sua palavra, conhecendo mais o seu caráter, a sua palavra. Quanto crescimento espiritual nós pudemos ter nesse tempo. E a verdade é que muitos acabaram desperdiçando, só praguejando, se revoltando, falando que tudo isso é culpa de Deus, que tudo isso é porque Deus esqueceu, tudo isso é porque Deus não está nem aí com a gente, tudo isso é porque Deus não tem condições de agir em nossas vidas. São besteiras, são idiotices. Deus sempre está atento, Deus tem as nossas vidas em suas mãos, e Deus está trabalhando em nossas vidas, e tudo isso que nós passamos, tudo isso que passou, com certeza faz parte do plano singular que Deus tem para cada um de nós. Para cada um de nós, tudo faz parte do processo de amadurecimento, como vimos na semana passada. Aqui nós vimos o Davi, que falou com muita propriedade sobre o nascimento de Jesus. Coisa fantástica, que ele nasceu bebê, ele foi menino, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele foi adulto. Isso é uma fase. Cada fase, Jesus não queimou nenhuma fase, Deus não queimou nenhuma fase. Ele poderia muito bem, Deus soberano, nos salvar, mas não, Deus fez ele cumprir todas as fases. Jesus cumpriu todas as fases. Para nos mostrar exatamente isso, nós precisamos desenvolver a longanimidade, a perseverança, e passarmos por todo o processo, porque é assim que nós seremos maduros, é assim que nós seremos pessoas diferentes, né? Assim que nós somos pessoas crescidas, maduras, porque nós passamos por fases onde nós tivemos experiências com Deus, nós tivemos oportunidade de se aproximarmos de Deus, de nos aproximarmos do Senhor. Se nós não tivermos essas situações em nossas vidas, nós, pode ter certeza, irmãos, nós não estaríamos próximos de Deus, nós estaríamos longe, nós estaríamos muito longe de Deus. Deus quer que aprendamos a ter paciência, a perseverança, sem queimar etapas, sem buscar subterfúgios para tentar fugir do processo da vida. Hoje, nessa situação toda, nós vimos que muitas coisas aconteceram.
o número de adictos aumentaram, por quê? Porque se refugiaram, não enfrentaram de frente as situações, não buscaram ajuda, mas se refugiaram em drogas, em substâncias por alguns segundos, não tiveram a coragem de enfrentar a vida, não tiveram a coragem de pedir ajuda para poder suportar a situação e vencer essas batalhas. Isso tudo o que é? Isso tudo é o egoísmo do nosso coração, é o orgulho do nosso coração. Muitas vezes nós nos entregamos às drogas por causa do orgulho, para não buscar ajuda, para não mostrar que nós somos deficientes em alguma área, que precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de alguém para nos dar suporte. Mas o que Deus diz aqui, para não buscarmos subterfúgios, não buscarmos drogas ou outras coisas para fugir da situação. A compulsividade é exatamente isso. Eu não quero olhar para a situação, então eu vou me refugiar nas drogas, vou me refugiar na pornografia, no consumo, em muitas coisas. Muitas coisas podem ser a nossa droga. Então precisamos tomar cuidado com isso. A vida tem que ser enfrentada, precisamos enfrentar com Deus. É olhar para Deus e falar: Senhor, olha, aqui eu sei que essa área está difícil e eu não consigo lidar com ela, então Senhor, toma nas tuas mãos, trabalhe na minha vida. Se nós não conseguimos sozinhos, busque ajuda de quem pode te ajudar, para que você caminhe junto, para que você possa crescer e assim suportar e crescer, amadurecer na área que você precisa. Isso é muito, muito importante. Deus quer que enfrentemos de cara limpa todo o estresse que surge, porque é assim que nós aprendemos, meu irmão. É assim que nós aprendemos. Quando nós fugimos, não queremos encarar, nós não aprendemos. É uma lição que vai ser repetida porque nós não aprendemos. E tem muitas que nós precisamos aprender. Não estou falando isso porque eu estou pronto, não, tenho muito que aprender, muito que colocar nas mãos do Senhor. Muitas áreas que falam assim: Senhor, olha, está difícil, está complicado, tome nas tuas mãos. Todo dia nós percebemos alguma coisa, nós somos dependentes do Senhor e precisamos depender cada vez mais do Senhor para termos uma vida diferenciada, para caminharmos e percebermos, usufruirmos do plano que Deus tem para nós. Deus tem plano, Deus nos deu a vida eterna, mas Ele tem planos para nós aqui, para nós gozarmos aqui. A vida abundante começa aqui, e assim muitas pessoas que olharem para nós vão perceber que há a possibilidade de mudança, a possibilidade de transformação, e é assim que nós somos sal, assim que nós somos luz, quando as pessoas percebem que nós mudamos. E como mudamos? Mudamos através do Senhor, da confiança no Senhor, da entrega da nossa vida ao Senhor. Ele é o nosso refúgio. É nele que devemos buscar forças para encararmos as crises, o processo, o aprendizado. Tudo isso é o processo do plano que Ele tem. Ele está preparando cada um de nós. Preparando. E é um aprendizado, é um processo. E nós precisamos estar atentos a cada um dele para não perdermos as oportunidades. O processo é para nos moldar, e a fé é a certeza que Ele cuida do nosso crescimento, para vivermos abundantemente o seu plano singular para cada um de nós. Plano singular de Deus para cada um de nós. Busque isso e você vai ver. Sim, assim como aconteceu com o seu povo, que está descrito no texto que nós lemos. Dois comportamentos diferentes, o mesmo povo, o mesmo grupo, estavam reunidos, e dois comportamentos diferentes. Os que não confiaram, os que não foram gratos com o Senhor, e o comportamento daqueles que creram, que confiaram em Deus, reconheceram seus cuidados, com a certeza das suas promessas são cumpridas dia a dia, eram cumpridas dia a dia na vida do povo de Deus daquela época. O contexto da passagem é o seguinte: Deus liberta o povo da escravidão, todos nós conhecemos, estava lá no Egito, escravo, e de repente José morreu, o povo começou a se tornar numeroso, eles fizeram do povo escravo, e aí começaram a viver, estavam sofrendo muito, e Deus olha e usa uma vida, usa Moisés para libertar o povo do Egito, da escravidão do Egito, encaminha o povo pelo deserto, cuidando, protegendo, suprindo suas vidas. O povo vive cada momento as maravilhas do Senhor. Se nós olharmos a palavra de Deus, ela é rica no Velho Testamento,
das maravilhas do Senhor, dos milagres de Deus, cuidando do seu povo, quando nós olhamos e percebemos que assim que Ele cuida de nós devemos nos sentir muito seguros, porque quando nós percebemos qual o cuidado, o quanto Ele cuidou, da maneira que Ele cuidou do seu povo, Ele cuida até hoje. Na verdade, irmãos, nós negligenciamos com a palavra do Senhor. Na verdade, que nós não conhecemos a palavra de Deus como deveríamos, porque senão nós teríamos toda a segurança no Senhor. Nós teríamos, em meio a toda essa crise, essa dificuldade de aprendizado que nós teríamos paz. Nós teríamos essa convicção, essa certeza de que Deus cuida e que Deus está nos moldando, que Deus está formando o nosso caráter. Nós vamos nos tornar um vaso perfeito se estivermos disponíveis nas mãos do Senhor, na mão do oleiro. Só Ele pode fazer isso, só Ele pode amassar e nos transformar e nos moldar. Se nós conhecermos essa rica história que está aqui é o caráter de Deus revelado, mostra como Ele cuidou, da maneira que Ele cuidou, o que Ele queria, como Ele pedia para o seu povo buscar, se comportar. Se nós olharmos, entendermos aquilo que Deus tem aqui, o seu caráter, nós somos pessoas totalmente seguras. Nós somos pessoas com paz, serenidade no coração, né? Nós não olharíamos para o mundo, não estaríamos buscando segurança no mundo, nas coisas terrenas, nas coisas temporais. Nós estaríamos com certeza buscando nossa segurança no eterno, no Senhor, no nosso Deus, o nosso Pai, que nos ama incondicionalmente. E nós não temos ideia do que quer dizer isso, amar incondicionalmente. Nós não temos a ideia, porque nós temos a ideia do amor, e esse amor é muito tacanho, que nós temos a ideia. Esse amor é muito, como diz, prostituído. A palavra amor é prostituída. Esse amor que nós temos, que nós conhecemos, ele é condicionado, né? É uma barganha que nós fazemos, mas Deus não faz barganha. Deus nos ama incondicionalmente. E quando nós conhecemos o caráter de Deus, quando nós percebemos, ou quando nós olhamos e percebemos o quanta paciência Ele tem por cada um de nós e nos trouxe até aqui, nós vamos ver o quanto nós somos injustos, quanto nós praguejamos contra o nosso Deus, porque esse amor que Ele tem por nós, Ele é imenso, imensurável, não tem como dizer. Mas o contexto era esse: cuidava, protegia, supria a vida do povo. Em cada momento eles viviam a maravilha do Senhor. Ele, Deus Criador, desde o chamado de Abraão, vem lembrando da promessa da terra prometida em Canaã. Quando Deus chama Abraão, lá no começo, quando Ele começou a formar um povo separado, um povo santo, um povo separado do mundo, um povo separado do pecado, Ele já promete: eu tenho terra, eu vou dar essa terra a você e aos teus descendentes, que somos todos nós. E de repente Ele começa a caminhar, o povo começa a ir, começa a surgir, começa a crescer, e Deus sempre lembrando sobre a promessa, sobre a terra. E quando Ele liberta o povo ali e começa a levar o povo pelo deserto, eles chegam até um lugar que é Terã, e ele fala sobre essa terra, e Ele envia os vigias. É por isso que nós limos o texto que nós começamos, é sobre o relato dos vigias que foram ver a terra que Deus havia prometido, né? Lá diz o começo, e o povo chegou ali na porta, e ali em Terã Ele começa a enviar os vigias para ver que Deus tinha aquela terra para eles, e que Deus prometeu, e se Deus prometeu, Deus iria dar. E lá em Êxodo 3:8, quando o povo saiu do Egito, Deus mais uma vez relembra eles sobre essa terra. Vamos dar uma olhadinha lá em Êxodo 3:8. Em Êxodo 3:8 diz assim: por isso descia a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Aí Deus começa a lembrar que Ele havia
tirar o povo do Egito, eu libertei vocês da escravidão e vou levar vocês a uma terra que emana leite e mel. Isso quer dizer uma terra fértil, que tudo dá em abundância, né? E ele fala a todo o povo que está ali, e é evidente que o seu povo teria que batalhar e conquistar a terra, mas Deus prometeu, e se Deus prometeu, Deus com certeza iria dar essa terra para eles, com certeza. Êxodo 3:8, mais uma vez ele faz o povo recordar da sua promessa de levá-los à terra que flui leite e mel, isto é, terra rica, que tudo dá em abundância. Eles estão caminhando pelo processo sentido a Canaã, terra que fora prometida para o seu povo. Canaã faz parte da vida do seu povo. Eles estavam vivendo os milagres de Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus que falou no começo e vai ser fiel até o final, e Ele vai cumprir com a sua palavra, porque Ele não falta com a sua palavra. Mas Deus fala para que envie os espias. Quando eles caminham pelo deserto, eles chegam até Parã, e em Parã Deus fala assim: envie 12 espias, um de cada tribo. São 12 tribos, o povo de Israel, um de cada tribo. E mais, escolhe o principal, os mais corajosos, o principal de cada tribo, e envia para olhar. E eles foram, e os 12 foram, e lá por 40 dias viram tudo, e todos que viviam na região, e voltaram para darem suas impressões da viagem. Eles foram por 40 dias, eles olharam, pegaram um cacho de uva que precisava de vários homens para carregar, para trazer como prova enorme, uma terra que realmente manava leite e mel, coisa poderosa, riquíssima, a terra que Deus havia prometido. E se Deus prometeu, irmãos, Deus cumpre. É isso que tem que estar na nossa mente. Deus prometeu, Deus cumpre. Deus não falta com a sua palavra. Deus não é homem, Deus cumpre. De repente aqueles 12 começam a dar o relato para Moisés sobre o que viram. E o versículo 32 e 33 que nós lemos é o relato de 10 homens. 10 homens que foram para lá, foram 12. 10 homens fizeram um relato, 32 e 33. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra de devorar os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. 10 daqueles 12 olharam para o povo e começaram a falar mal da terra, praguejar. Eles olharam a terra e viram que tudo era bom. Se você ler o capítulo 13 e o capítulo 14, você vai ver que eles falam assim: não, realmente a terra emana leite e mel, mas existe lá um povo. E aí começou a falar do povo, o povo que já estava dito por Deus que estariam lá. Mas a verdade é que se Deus prometeu, Deus cumpre. Se Deus prometeu, com certeza Deus daria de alguma forma, né? Eles estavam olhando para as circunstâncias, eles estavam olhando para a situação, e ali eles começaram a praguejar contra o Senhor. Eles começaram a trazer tudo de ruim que eles achavam que tinham a terra. A falta de ânimo, a falta de fé, a ingratidão daqueles 10 homens, daqueles espias, difamaram a terra prometida. Essas palavras de incredulidade inflamaram o povo que esperavam as boas notícias. Aqueles 12 foram para ver a terra, para depois todo o povo ir. E de repente aqueles 10 daqueles 12 trouxeram essas palavras terríveis, trazendo desânimo, dizendo que eles sentiam como gafanhotos, como inseto diante do povo. E ainda mentiram, porque ninguém disse para eles que eles eram vistos como gafanhotos. E eles disseram assim: e assim também éramos aos olhos deles, como se eles estivessem olhando para eles como gafanhotos. Isso é a incredulidade, isso é o medo. Porque se Deus falou que prometeu a terra, disse que seria a terra deles, com certeza de alguma forma Deus daria a terra. Deus daria a terra a eles, com certeza. Mas esses homens, olhando pelas circunstâncias, esqueceram de tudo aquilo que Deus tinha feito. Se você vê, desde quando saiu do Egito, já o sair do Egito foi um milagre de Deus. E você começa a ver a caminhada do povo, é Deus cuidando,
Deus fazendo maravilhas, Deus fazendo milagres dia a dia, Deus mostrando o seu amor por cada um deles dia a dia. E de repente, quando chega a porta da promessa, esses homens esquecem de tudo por causa da circunstância, por aquilo que os seus olhos viram, por aquilo que o coração deles, coração incrédulo, percebeu, e aí praguejaram contra Deus, esqueceram de quem era Deus, esse Deus todo-poderoso, que tem a onipotência nas suas mãos. Não há poder maior, não existe poder, todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Se Deus prometeu, com certeza Deus daria a esse povo. E aí, de 1 a 6, a partir do capítulo 14, de 1 a 6, o povo fica contaminado com a atitude daqueles 10 espias. Diz assim: então toda a congregação, 14:1, então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para caminharmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Olha só, aqueles 10 conseguiram inflamar o coração daquele povo. E o povo deu ouvido à incredulidade. O povo deu ouvido à incredulidade daqueles 10. Olha só que terrível. Por isso que é terrível quando você dá ouvido à fofoca, a comentários, a incredulidade. Você é contaminado. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Ninguém é imune a isso. Ninguém é imune a isso. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falam aos nossos ouvidos, ao nosso coração, porque isso pode nos contaminar. Diante da ingratidão, da revolta e incredulidade do povo, Moisés e Arão se prostram com o rosto em terra, lamentando a revolta. Logo em seguida nós vamos ver, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Eles lamentaram por aquilo que o povo estava falando, eles lamentaram por aquilo que aqueles 10, os principais, falaram, porque é muita ingratidão, é muita incredulidade, é coração muito duro. Tudo que Deus fez, Deus tirou eles do Egito, e de repente uma circunstância que eles acharam que estava para aquela maneira que estava acontecendo, eles estavam com medo daqueles homens, eles viram que tinha muito trabalho para ser feito, eles começaram a inflamar o povo e esqueceram de tudo aquilo que Deus fez por eles. E assim Moisés e Arão se prostraram no rosto, em terra, e lamentaram por isso, por essa revolta, por essa ingratidão. Mas 2 homens que foram juntos com os 10, Josué e Caleb, eram homens confiantes em Deus. Esses creram na promessa que Deus cuidaria e lhe daria as terras de Canaã. Na fé e na confiança da fidelidade do Senhor, eles deram o seu relatório. E aí o texto que nós lemos diz aqui: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofané, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, não tenhamos medo do povo daquela terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham, se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha só esses 2 como mostraram a confiança no Senhor, como aprenderam na caminhada com Deus, aprenderam sobre o caráter do Senhor, aprenderam que não importam as circunstâncias, mas importa a fé que eles tinham em Deus. Deus cuida de cada um, mesmo passando pelas crises, mesmo passando por situações difíceis, mesmo passando por circunstâncias complicadas.
Deus cuida. Se nós olharmos para Deus, essas circunstâncias são pequenas demais. Deus nos fortalece, Deus nos capacita, Deus nos dá paz, e nós passamos por essas crises sabendo que quem está conosco vai nos animar, vai nos fortalecer, vai nos ensinar como lidar com as situações e vai nos dar sabedoria. Foi assim que Deus fez com esses dois homens. Esses dois homens olharam a mesma terra, o mesmo povo, mas tiveram um comportamento totalmente diferente, porque eles não desprezaram essa caminhada desde o Egito, o processo até Parã. Era um processo, Deus ensinando o quanto Ele cuida, o quanto Ele protege, Deus ensinando a sua fidelidade, que Ele não volta atrás, e aquilo que Ele promete, Ele faz. De repente, os 10 esqueceram de tudo, não aproveitaram essa caminhada, mas aqueles dois aproveitaram bem, e foram homens de fé, e fizeram um relato para o povo. E se você olhar pela frente, se você continuar lendo o capítulo 14, nós vamos ver, você vai ver que esses dois foram os únicos que entraram na terra prometida. A incredulidade, a ingratidão dos 10 fez com que todo o povo ficasse ali no deserto. Só na próxima geração, na outra geração, é que entraram na terra prometida. Mas dessa geração, só 2, Caleb e Josué, os homens que aprenderam o processo, os homens que caminharam com Deus e aprenderam o seu caráter, e sabia que não é as circunstâncias que determina o futuro, mas é Deus. Não é a circunstância que nos faz seguir em frente, mas é Deus que nos faz seguir em frente. Nós podemos olhar a situação terrível à nossa frente, como olhamos esse ano, esse vírus, o desemprego, a falta de dinheiro, essa crise não só econômica, mas na saúde, crise social. Em toda essa situação nós estamos em crise, e com certeza trouxe uma crise espiritual, porque muitos dedicam a esse ano terrível a Deus, mas Deus não tem culpa nisso. Deus usa toda essa bagagem, tudo isso que está acontecendo para o nosso crescimento. Mas essas pessoas que olham, aproveitam a situação, não aprendem com Deus, com certeza vão sofrer muito na vida. Mas aqueles dois tiveram um aprendizado, aproveitaram o aprendizado, conheceram o caráter de Deus e se comportaram totalmente diferente dos 10, e mostraram que realmente Deus promete, Deus faz, Deus capacita, Deus faz milagres em nossas vidas para que a gente possa suportar, seguir em frente, para que o seu plano se cumpra na nossa vida quando nós buscamos, quando nós desejamos conhecer o plano que Ele tem para nós. Caleb e Josué sabiam que Deus promete. Se Deus promete, ninguém e nada será capaz de impedir o agir de Deus. Meu irmão, eu não sei como é que está a sua vida, a situação da sua vida, não sei o que está se passando no seu coração, como é que está o seu coração para o final desse ano, mas pode ter certeza, agradeça esse ano que passou, com toda a dificuldade, que foi um ano de aprendizado. E se você olhar para o Senhor, se você entregar as áreas da sua vida que precisam ser moldadas, se você aprender que Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano faz com que você passe por um processo para você experimentar a vida abundante, você vai agradecer o ano que passou e vai entrar no ano de 2021 de uma forma totalmente diferenciada, confiante, assim como Caleb e Josué, assim como esses dois homens de fé. Deus vai em frente. Em Números 23:19, a palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se mude de ideia. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Aquilo que Ele prometeu, Deus faz. Caleb e Josué sabiam. Não é porque haviam homens grandes, guerreiros ali naquela terra, que Deus não daria a terra para eles, né? Se Deus prometeu, de alguma forma Deus ia dar para eles, com certeza Deus iria dar para eles, porque Ele prometeu. Em Josué 21, 45, um pouquinho para frente, depois do Pentateuco, em
E Josué 21:45 diz assim: nenhuma promessa falhou em todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Esse é o Josué. Esse que está escrito aqui, que eu li no livro de Josué, é o mesmo Josué que se levantou e falou que Deus daria aquela terra para eles. É o mesmo Josué que falou junto com Caleb. Esse Josué teve uma experiência com Deus, uma caminhada com Deus. E ele diz exatamente isso para nós. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. A palavra de Deus se cumpre. Aquilo que Deus promete, Ele faz. Não há quem possa impedir o agir de Deus. Não há. Se você confiar, se você seguir em frente, pode ter certeza que Deus agirá na sua vida. Mudará o seu ano. O ano de 2021 será totalmente diferente. Em Hebreus 10, 23, a palavra de Deus diz, Hebreus, lá no Novo Testamento, 10, 23, a palavra de Deus diz assim: guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Ele não volta atrás. Exatamente isso. E nós, com tudo isso, irmãos, nosso coração é feito da mesma matéria-prima que os israelitas. Somos seres humanos como eles. O que nos separa é o tempo deles. O que nos separa deles é o tempo. As reações humanas são as mesmas. Assim como eles reagiam, nós também reagimos hoje. Assim como existia dois grupos lá nesse momento, Caleb, Josué e os 10, hoje também existe. Podemos reagir no final deste ano 2020 da mesma maneira que o povo reagiu diante da terra prometida. Assim como Deus conduziu o seu povo naquele tempo para o seu plano, com muito cuidado, com toda a provisão, com toda a proteção, Deus nos trouxe até aqui, próximo de 2021, com o mesmo cuidado. Com o mesmo cuidado. Se você chegou até aqui, meu irmão, é porque Deus teve cuidado contigo. Tu pode ter certeza disso. Se só pararmos e prestarmos atenção de como foi até aqui, nós olharmos para trás, nós vamos ver o quanto Deus fez na nossa vida. Se você olhar para trás e perceber que Deus já agiu na sua vida, é como agiu no povo de Israel, quando tirou do Egito. Deus cuidou, Deus protegeu, Deus supriu. Se você olhar para a sua vida com detalhes e for realmente honesto contigo mesmo, você vai ver o quanto Deus já fez, o quanto Deus está fazendo, como você precisa ser grato a Deus, quanto nós precisamos ser gratos ao Senhor. Se estamos aqui ouvindo essa mensagem, é porque Ele ainda tem planos para nós, para os que buscam nele conhecer o plano de 2021. Com certeza que Ele nos fortalecerá para vencermos todas as lutas na força do seu Santo Espírito. Com certeza, Deus nos capacitará, Deus nos dará um entendimento diferente, Deus nos dará força, ensinamento e sabedoria para mudarmos a perspectiva do próximo ano, para entrarmos num ano totalmente diferente. O que nos resta é tomar uma posição, queridos. E aí você vai ver como você vai se posicionar. Ou age como os 10 espias e lamenta o ano que passou, achando que tudo foi um desperdício, tudo foi frustração, e isso continuará pelo próximo ano. Ou age como Caleb e Josué, que entenderam que tudo que passaram, iriam passar, fazia parte do processo, do plano perfeito de Deus para as suas vidas. Deus tem um plano perfeito para você, para mim. E se nós encararmos a vida, encararmos esse ano que passou, encararmos esse ano que está por vir, da maneira que Deus quer que nós encaremos, nós vamos ter um ano espetacular, com certeza. E é isso que Deus espera de você, uma aproximação e uma entrega às mãos do Senhor. Senhor, olha, eu praguejei contra o Senhor porque eu tive medo. Tome nas tuas mãos essa área da minha vida e cuide de mim. E Deus vai cuidar, com certeza. Senhor, eu praguejei porque não fui suprido, não confiei no Senhor. O Senhor vai, com certeza, suprir essa área da sua vida.
se nós formos sinceros diante do Senhor, se nós falarmos com os nossos lábios as nossas deficiências e colocarmos no altar de Deus as nossas deficiências, com certeza Deus trabalhará na nossa vida e o teu ano vai ser totalmente diferente. Não é o ano que vai mudar a situação, mas é o teu comportamento, é a tua posição diante das situações, é a tua posição diante de Deus. Isso que vai mudar, isso que vai te dar um futuro melhor, isso vai te dar um 2021 cheio de alegria, cheio de prosperidade, cheio de esperança, cheio de vigor. Pode ter certeza disso. Queridos, 2021 está à porta e esse é o nosso último culto. Se olharmos para tudo o que passamos como oportunidade de crescimento, como oportunidade de se aproximar mais de Deus, estreitar a comunhão com Ele e depender mais dele, com certeza será um ano abençoado, de conquista, de vitória, de diversas lutas. Deus promete, nós vamos ter vitórias nas nossas lutas quando estamos com Ele. E vitória na luta não é na luta nesse mundo, não, é na luta espiritual. Nada pode nos separar do amor de Deus, nós vamos ver isso, mas pode ter certeza disso, assim como Josué e Caleb, eles também passaram por toda a situação que o povo passou, mas eles olharam para as situações de uma forma diferenciada. Eles olharam com a mente de Cristo, sabendo que tudo isso fazia parte de um plano perfeito que Deus tinha para a vida deles. Jesus disse enquanto encarnado, vamos ler lá aqui, mas assim você vê. Vê lá João 16. João 16. Você vai ver que lindo. João 16. João 16, 33 diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em outra tradução fala assim: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo e Ele nos promete que nós vamos conseguir também passar por todas as aflições, porque Ele venceu o mundo. Ele estará conosco para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos dar condições de suportarmos todas essas dificuldades. E lá, como nós tínhamos dito em Romanos 8, 39, em Romanos 8, 39 diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa do amor de Deus, nada. Não são situações, não são circunstâncias que nos separam. Deus está contigo em todos os momentos. Não é a circunstância que está difícil que Deus te abandona, não. Deus está lá, para ter certeza disso. Se você olhar para o Senhor, se refugiar no Senhor, Deus vai falar e vai te dar paz em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, para você suportar no seu amor e com certeza passar por tudo isso e ter uma experiência profunda com o Senhor Jesus. No versículo 31, e eu quero terminar com isso, diz assim: que diremos então à vista destas coisas? À vista dessas coisas que tudo estamos passando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo isso que se passou nesse ano, o que estamos passando e que vamos passar ainda, porque o ano não terminou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos trouxe você até aqui, e com certeza Ele vai continuar contigo. Basta você olhar para Ele. Não é porque você não escuta o Senhor falar contigo que Ele está longe, Ele está presente. E tem uma fala que eu gosto muito, que é assim: o silêncio é o barulho do trabalhar de Deus. Confie em Deus, entregue nas mãos do Senhor, e Ele vai estar trabalhando no teu coração. Ele não está longe, Ele está perto, só esperando que você se vire a Ele e fale: Senhor, olha, está difícil, toma essa área nas tuas mãos e trabalhe na minha vida. É assim. Não desanime, meu irmão, não desanime. O processo é esse. Persevere, porque Deus é contigo. Não desanime. Persevere. Quando você estiver em dificuldade, busque o Senhor, que Ele vai te fortalecer. O Espírito de Deus que habita em você
Ele vai te fortalecer. Busca no Senhor, na força do Espírito do Senhor, Ele vai te fortalecer. Se você não consegue, busque ajuda. Nós estamos aqui para isso, para orar contigo, para ajudar você a caminhar, para conhecer a palavra de Deus, para a gente caminhar junto, conhecer mais o caráter de Deus. Isso vai trazer segurança para a nossa caminhada, vai trazer segurança para o nosso aprendizado. E nós vamos caminhar assim como Caleb e Josué, fortemente, firmemente, com os pés firmes, com a certeza de que Deus vai à frente. Se Deus promete, Ele vai dar. Se Deus promete, ninguém pode nos impedir. Nada nos separa do amor de Deus. Agindo Deus, quem o impedirá? Diz a palavra do Senhor. Que você possa ter uma entrada de ano 2021 cheio de alegria, de gratidão ao Senhor, porque Deus te trouxe até aqui, e até aqui nos ajudou o Senhor, diz a palavra de Deus. Então confie no Senhor, entregue para Ele esse ano 2020 com muita gratidão, que você cresceu, você está mais maduro, e olhe para frente, porque Deus tem grandes coisas para você. Se você entregar nas mãos do Senhor a tua vida, o ano 2021 vai fazer toda a diferença. O ano vai ser totalmente diferente. Não é o ano que vai mudar a tua sorte, mas é a tua posição diante de Deus que vai mudar a tua sorte. Amém? Deus te abençoe, que nesse final de ano, aí, no último dia, você possa abraçar os teus queridos, que estão próximos, né? Que podem ser abraçados. Desejo a todos uma entrada de ano 2021 assim, cheio de bênção do Senhor, cheio de coragem, cheio de gratidão, cheio de alegria no coração, porque Deus vai fazer maravilhas na tua vida, com certeza, porque assim Ele promete. E se Deus promete, nada e ninguém pode impedir. Tenha um ótimo final de ano para você. Que Deus te abençoe. E vamos orar, queridos. Antes disso, você vai cantar a música? Vamos cantar mais uma vez aquela música bonita que é... Você não quer por aqui? Não precisa usar o microfone. É a bênção do Senhor para nós. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê a paz. Amém.
Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas, meu Pai. O Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, Pai. Somos gratos por isso, meu Pai. O Senhor nos deu a oportunidade de conhecer a graça que há em Jesus Cristo, meu Pai amado, e somos gratos por isso, meu Deus amado. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos olhar sempre para o Senhor, meu Pai. Que possamos sempre nos refugiar no Senhor, meu Deus amado, e sermos gratos ao Senhor, meu Deus, pela nossa vida, Deus. Nos ajude a olharmos para trás e com muita gratidão, Senhor, meu Pai amado. E a começarmos um ano novo, Senhor, meu Deus amado, com gratidão no coração, com expectativa, com esperança, que o Senhor fará grandes coisas em nossas vidas, Pai. Seja com o teu povo, seja com cada um, Senhor, meu Pai. Põe a tua mão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, visite a cada um, meu Pai. O Senhor conhece o que se passa na alma de cada um, Senhor. Por isso, abençoe, Senhor. Cuida, Senhor. Restaure, Senhor. Cure, Senhor, meu Pai. Liberte, meu Pai. Salve, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Deus. Em nome de Jesus. Que seja 2021 um ano de aproximação, cheio de alegria, de conquistas, meu Pai amado. De evidenciarmos, meu Pai, a tua presença dia a dia em nossas vidas, meu Pai. E presenciarmos, meu Deus amado, os milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas, dia a dia, Senhor, Pai amado. E sermos gratos ao Senhor, dia a dia, momento a momento de nossa vida. Obrigado, Senhor. Cuide de cada um, em nome de Jesus Cristo, meu Pai amado. E o amor de Deus, a graça que há somente no Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus te abençoe, dê uma ótima semana. Dê uma ótima semana, e que você na virada do ano possa ter um tempinho a orar a Deus, agradecer pelo ano que passou, por todas as lutas, por toda a dificuldade, pela experiência que você teve com Ele. E se você chegou até aqui, é porque Ele cuidou de você, Ele fez milagre em sua vida, pode ter certeza disso. E também agradeça pelo ano que vai vir, que você possa ter expectativas, possa ter esperança renovada, possa ter paz, alegria no coração, para enfrentarmos um ano totalmente diferente, porque com Cristo tudo é diferente, porque agindo Deus, quem impedirá, né? Se Deus é contigo, pode ter certeza, se você olhar para o Senhor, caminhar junto com o Senhor, será um ano totalmente diferente e renovado na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos estar caminhando, vamos estar preparando a igreja, e logo nós estaremos juntos de novo, adorando, exaltando, engrandecendo o Senhor e sendo grato ao Senhor. Em nome de Jesus, boa semana, até mais.